Esporte@Globo. Tirando onda. Pois é, e aqui no nosso Esporte@Globo você não participa apenas pela internet, não. Aqui você tem voz e pode tirar aquela onda com seus amigos. A gente conversa com você ao vivo e você pode ficar à vontade para comentar com a gente os seus assuntos favoritos. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo aqui no Esporte@Globo o Júlio César. Ele tem 27 anos, estuda ciências econômicas, ele é louco por números desde criança e o Júlio criou um site com estatísticas sobre times e campeonatos que é muito utilizado pelos amantes do futebol e também por jornalistas. Boa noite, Júlio. Boa noite, Edson. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os amigos. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Júlio? Eu quero saber de você o seguinte, como é que começou essa sua paixão pelos números do futebol? Olha, primeiro que eu sou fanático de futebol há muito tempo. O meu pai, quando eu tinha 6, 7 anos, a gente tinha coleção de revista Placar, essas coisas. E conforme eu fui crescendo, fui sempre acompanhando o futebol. Eu sempre gostei muito de ver a tabela de classificação, coisas assim. E como eu sempre tive algum contato com o Excel, essas planilhas e tal, depois de um tempo eu fui começando a fazer umas brincadeiras aqui e lá, e assim, olhando a nossa tabela de classificação padrão dos campeonatos, ela dá uma visão geral boa do que está acontecendo no campeonato, mas às vezes tem umas coisas, umas nuances assim que se perdem. E, por exemplo, você olha para a tabela hoje, tem o Atlético Mineiro em segundo lugar e tem o Bahia em 12º por ali. Olhando assim, você diria que olhando em números rasos, você diria que tende a ser uma barbada para o Atlético. Mas daí, olhando mais a fundo e pegando estatísticas de jogos recentes, você pega um Atlético numa descendente, pontuando muito pouco, e um Bahia com a campanha de líder no segundo turno, a campanha igualável à do Fluminense, por exemplo. Então, é uma coisa assim, de ter vários olhares sobre as tabelas, e você acaba pensando uma coisa diferente aqui, que dá para ter uma olhada legal. Legal. O Júlio César, vou te apresentar as meninas do Grama na Calcinha. A nossa xerife, Kátia Zaratim, ela tem uma pergunta para você. Fala com o Júlio, Catinha. Oi, Júlio, tudo bem? Tudo bem. Fiquei curiosa agora com essa estatística que você deu. Como é que você está no Cartola? No Cartola? Olha, agora eu tô bem. Eu dei uma de Bahia e comecei a recuperar no segundo turno. Na liga privada que eu jogo com meus amigos, eu tô numa recuperação, mas eu não acho que vai dar para ser campeão, e se bobear eu ainda pego a brincadeira de ser vice, né? Você tem que usar a sua teoria aí, hein? Não, mas a gente usa, tem scouts de jogador individual e tal, mas nem tudo é tão científico também, né? Tem coisa que tá ali no cara coroa, na sorte de uma zebra fazer 3 gols, tem isso também, né? Ô Júlio, você criou um site, né? O www.futedados.com. Isso. Ah, legal. E como é que anda o site? Tá legal, assim. Começou com... Eu fazia esses estudos, assim, eu soltava individualmente no Twitter, e aos poucos eu fui vendo que o pessoal gostava, retweetava. Aos poucos começou a aparecer jornalistas se interessando pelo assunto, e batendo papo, e às vezes divulgando. E surgiu a ideia, então, de juntar um site mesmo, apresentável, organizado, categorizado e tal, com a ajuda dos amigos. E hoje em dia ele está com, assim, né, um site tem pouco mais de 3 meses, ele está com uma média boa de acesso, assim, às vezes dá uns 300, 400 pessoas por dia, tem dia que dá 1.000, 1.500, dependendo se um jornalista fala na TV ou na rádio sobre ele, dá mais acessos e tal. E a outra repercussão que vai além dos acessos volta e meia está sendo... Eu acho bem legal, assim, está sendo publicado por algum jornalista, por exemplo, o Marcelo Beckler, da Globo de São Paulo, ele usa isso às vezes no blog dele, de outros veículos da ESPN, o Mauro César Pereira às vezes escreve nas suas colunas e tal, ou fala na TV, e é legal ver que o pessoal está não só gostando, como vendo utilidade, assim, né? São números que tem alguma contextualização e é legal o retorno. É uma ferramenta realmente importante também para os jornalistas. A Laís Fernandes, a nossa sub-22, a Lalá, ela que joga no Grama na Calcinha, ela tem uma pergunta também para você. Fala, Lalá. Oi, tudo bem, Júlio César? Tudo bem, prazer. Prazer, então. Segundo as suas projeções e os seus cálculos, como é que termina esse G4 do Brasileirão? Olha, existe um post sobre projeção que ele funciona assim, é um cálculo razoavelmente simples, né? É a pontuação atual de cada time, que ele acumulou até agora, o fechamento da rodada,
e mais quantos pontos ele faria caso mantivesse o aproveitamento do retorno. É uma espécie de projeção baseada no retorno. Hoje, com o fechamento da última rodada, não conta com os jogos de ontem, ficaria assim, o Fluminense campeão com 82 pontos, porque tem 70% de aproveitamento no retorno, o Grêmio vice-campeão com 68, o Galo com 67 e o Vasco em quarto com 64. Seria o G4. A parte de baixo, baseada no aproveitamento do retorno, com o fechamento da última rodada, ficaria assim. Abrindo a zona de rebaixamento, o Flamengo com 41, porque ele tem só 20% no retorno. O Palmeiras com 40, o Figueirense, daí já com 33 pontos, porque o aproveitamento é bem baixo no geral e no retorno. E o Atlético Goianiense com 26 pontos. Ô, Júlio César, só uma pergunta, eu vi aqui no seu site que você é vascaíno, né? Tem uma parte só do Vasco. Tem nada passional no Flamengo na zona de rebaixamento, não, né? Não. Até por isso, se for ver, antes do post tem até um texto explicando como é que funciona a metodologia, para não parecer que é maldade minha. Sim. O Gilmar Ferreira tem uma pergunta aqui para você também, Júlio César. Fala, Gilmar. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, Gilmar. Eu sou seguidor do Júlio, aliás... galera que estiver nos assistindo pela internet, quiser seguir o Júlio no Twitter, Júlio, @JúlioSchid. É isso? Da onde vem esse Schid? Primeira pergunta, Júlio. Isso aí é bobagem. Isso aí é da época que se usava nickname na internet. Entendi. Nickname é apelido. Júlio, então, Júlio Schid é SHEED, não é isso? Isso. No caso, no Twitter são 3 S. 3 S. Então, essa era a primeira pergunta, mas, enfim, queria abordar com você, estava até ansioso por essa entrevista, porque ontem eu fiquei por quase 2 horas conversando, trocando ideias com o matemático estatístico, o Tristão Garcia. 2 horas, Quase Gilmar? 2 horas, Edson, quase 2 horas. Ufa! Mas é porque o tema, para quem gosta, e eu gosto, apesar de não ter muita afinidade com a matemática, com os números, quando se trata de estatísticas de futebol, eu adoro, eu sou consumidor voraz, tentando entender a lógica dos estatísticos com relação ao futebol. E o Tristão abriu para mim, por exemplo, uma outra pasta do site Infobola, que até é uma parte interna dos estudos, dos trabalhos dele, e em que ele me mostrou alguns números. Ele, por exemplo, Júlio, ele toma partido, ele tira uma média dos últimos 6 jogos, a cada 6 rodadas, ele tira uma média do aproveitamento dos clubes, porque ele acha que esse traço de 6 rodadas, ele traz uma amostragem, ele traz uma radiografia, uma amostragem um pouco mais real, né, e não apenas de uma fase que o time apresenta na competição. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, foi o que eu coloquei para o próprio Tristão. Como é que você se relaciona, você que gosta desse tipo de assunto, como é que você se relaciona com relação ao imponderável do futebol? Porque o que é o imponderável, Edson? O imponderável tirou o Fluminense do rebaixamento em 2009, foi isso? 9? Isso. O imponderável tirou o Atlético Mineiro do rebaixamento em 2008, se eu não me engano, que foi quando o Dorival assumiu o clube, faltando 10 rodadas, e conseguiu salvar o Atlético de um rebaixamento que era do Cuca. O Cuca também, no ano passado, substituindo o Vanderlei. Enfim, eu quero te perguntar, como é que você trabalha com relação a um imponderável nas suas estatísticas? Olha, na verdade, se for ver, os postos que eu faço em estatísticas, elas são sempre com número consolidado já. Por exemplo, essa da projeção, é a pontuação que ele já tem e a projeção do aproveitamento que ele tem vezes o número de jogos. Como é que é? Repete que eu não acompanhei, desculpa. Por exemplo, essa projeção que me perguntaram aí, a tabela da projeção da pontuação final, ela é com números consolidados. Você pode, é um critério, mas por exemplo, assim, o Fluminense, ele fechou a última rodada com 59 pontos. Perfeito. E ele falta 11 jogos para disputar, 33 pontos. A pontuação futura, no caso, o que eu uso nos posts, eu não uso nenhuma forma de imponderável, na verdade. Ela é o quê? É um cálculo que é o aproveitamento do retorno vezes o total de pontos a disputar. Eu particularmente, não lido com imponderável
para estatística, porque eu realmente tenho dúvidas de quão subjetiva pode ser, e principalmente no futebol brasileiro, que é um campeonato onde o Atlético Goianiense pode ir lá ganhar do Fluminense no Rio de Janeiro. Legal. Júlio, obrigado então pela sua participação. E a gente agora vai ficar aqui com tudo anotadinho, hein? No G4 de cima, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Vai cobrar essa? E no G4 de baixo, Flamengo, Palmeiras, Figueirense e Atlético Goianiense. No dia 9 de dezembro a gente liga para você. O pai Júlio. Só uma ponderação aqui, rapidinho, hein? Essa tabela aqui, como ela é baseada na pontuação atual mais a futura, a cada rodada do Brasileirão que termina, eu vou atualizando com cada rodada. Assim, daí tende a ficar mais realista. Mas é bom sempre guardar as mais antigas para depois poder ou dar aquela cobrada ou tirar uma onda, né? Tá guardada e datada. Aí. Tá bom, Júlio. Foi Abraço, muito legal. Júlio. Bater uma bola com você. Boa tarde. Valeu, boa noite a todos. Tá bom, um abraço, amigo. Edson, Estou mandando aqui um abraço para você. Só para confirmar, a última rodada é dia 2 de dezembro. É 2? Então dia 3 a gente 8 era liga no ano pra ele. passado, é isso mesmo. Segunda-feira, Isso aí. dia 3 a gente liga Já, pra ele. vamos ligar. Com Legal. certeza. Bom, vamos então escolher o Mané Cuecão de hoje. Kátia Zara-